Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio aqui da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, a nova bolsa de valores de ações brasileira, no centro histórico de São Paulo. São Paulo começou aqui do lado, aqui na casa, temos uma casa, a Casa da Marquesa de Santos, foi onde começou a cidade. Ela ficou adormecida um longo tempo, com um vilarejo, de repente não, né? No passado dos anos virou essa cidade enorme. Bem, o programa, vocês sabem, depois ele vai para o YouTube, ele tem página no Facebook, enfim. Você tem mil maneiras de assistir, de acompanhar o programa aqui. Bem, o Brasil é um país onde as coisas acontecem muito rápidas, né? Algumas coisas são muito rápidas. Hoje eu vou conversar sobre uma empresa e com um entrevistado de uma corretora de café, sitiada, né, localizada em Santos, que é tradicional em café, tem o Museu dos Cafés do Brasil lá em Santos. E é uma corretora que, para a empresa brasileira, está fazendo um marco histórico. Ela está funcionando desde 1918. Portanto, nós estamos em 2018, são 100 anos que a mesma família comanda o escritório Carvalhais, é dele que eu estou falando. E ainda que nessa história de 100 anos de muito sucesso, ainda que seja uma pequena parte, a minha esposa colaborou aí, uma pequeníssima parte, mas uma questão de site, uma época lá, para o escritório Carvalhais. Então, para entender, para saber e tal, algumas coisas dessa longa história, está aqui comigo o Eduardo Carvalhais, filho, né? Você não é Júnior, não, né? Júnior. Não, logo depois da guerra é só Júnior. E eu sempre toco, eu resolvo que é filho. Bom, o Duda, como ele vai ser chamado a partir de agora, que é o apelido que ele é conhecido, o Duda está lá no escritório Carvalhais há um bom tempo, algumas décadas já. E está me contando antes do programa sobre um boletim que é tradicionalíssimo. Toda sexta-feira ele está lá no site do escritório. E esse boletim parece que já tem quase 90 anos. É por aí, Duda, que começa a coisa? Tem 85. Começou em 1933 com meus tios-avós. Né? Começou para ser uma comunicação. Você imagina aquele tempo, você se comunicar com o interior, que nem as estradas eram mesmo, com os telefones como é que eram. E eles começaram o boletim para dar uma ideia do que tinha acontecido na semana na Praça de Santos, como eles chamavam naquela ocasião, com o mercado de café. Sempre foi uma única página com a ideia de que pudesse atingir todos os níveis de educação, né? Com uma linguagem, se tentou sempre ser uma linguagem fácil, para que desde do pequeno sitiante até o grande produtor e depois com o tempo jornalista, já nos anos 40 Sim. tem referências do boletim já na Folha de São Paulo, nos anos 50 no estado de São Paulo várias, né? Depois, nos anos 60, a Folha de São Paulo publicou o boletim semanalmente por anos. Então tem todo esse envolvimento, né? As cotações nossas de café, a Gazeta Mercantil sempre publicou diariamente, e depois o valor econômico até hoje. Então todo esse envolvimento sempre baseado no boletim. Hoje o boletim não existe mais físico, é impresso 3 para serem guardados, ele está na internet, como você diz, vai ainda por e-mail, que está ficando ultrapassado também. Já vai e vem pelo WhatsApp também. E vai pelo WhatsApp já. E depois você perde até quem lê a ele, porque antes era mais fácil de ter uma ideia, porque outros sites também publicam e você vai perdendo. Eu já até hoje não sei nem para todo lado que vai o boletim. O Café Point publica, o Piabirus e vai-se por aí, às vezes no interior de Minas. Então às vezes alguém lê, pronto, por onde que leu, ele leu. Ele está bastante difundido depois desse tempo todo. Não, hoje em dia tem, essas coisas são multiplicadas, né? Porque você não sabe exatamente quem. E você acaba sem dá um saber share exatamente lá, né? quantas pessoas estão lendo por semana. Mas Direto conosco são mais de 1000, né? Do nosso eu acho site. que é muito mais que isso. Não, eu imagino que seja bem mais, mas direto no site conosco, o que eu acho muito para um site que não é comercial em termos de fazer propaganda, ser difundido, é simplesmente um meio de comunicação com os nossos clientes.
E aí a multiplicação disso eu não sei. Outra coisa, diversos agrônomos no interior nos falam que recebem e mandam para os clientes dele diretamente. Então isso, como novas comunicações, a gente se perde o número. Não, pra você ter uma ideia, só para efeito da nossa conversa aqui, eu criei um boletim chamado Direto da Bolsa, que eu coloquei no YouTube. Eu fiz um canal no YouTube. E lá eu falo de agro também, mas falo de política, falo de economia, dólar, etc, etc. Nunca gastei um tostão, só botei lá no YouTube e falo aqui no programa. Tem, acho que mais de 2.200 assinantes. Então, o teu que tem 80 anos, cara, hoje deve ter milhares e milhares de... Mas dessa história, o escritório Carvalhais começou negociando café no mercado físico, é isso? Corretando. O escritório Carvalhais, na verdade, a família começou bem antes, né? A família, no final do século XIX, 1870, 1880, tinha um coronel lá no sul de Minas, o Vicente Carvalhais, que plantava muito café. E no final já do século XIX mesmo, 1890, ele monta uma comissária exportadora em Santos, a Vicente Carvalhais, comissária exportadora. Começou assim com o exportador. E ele tinha um sobrinho, e ele rico resolveu que ia fazer do sobrinho o primeiro doutor da família. Fez estudar no Caraça, eu tenho todas as notas dele. Depois o sobrinho veio para Santos para ficar aqui, pegar um navio para o Rio de Janeiro para estudar medicina no Rio de Janeiro, patrocinado pelo tio. Chamava-se Leônidas Carvalhais. Desculpe, Ildefonso Carvalhais. Leônidas era o filho, Ildefonso Carvalhais. Ele foi para Santos, esperando o navio, ficou lá com o procurador da Vicente Carvalhais e lá conheceu uma alemã, filha de alemães, que morava em Santos, trabalhava com importação e exportação, se encantou com ela e resolveu que não ia estudar medicina. Então o comissário, o responsável pela comissária exportadora em Santos ficou de combinar o casamento e ele voltou para Monte Santo, para Jacuí, que era a sede para convencer o coronel, o tio que mandava em tudo, de que ele não ia estudar medicina. E eu tenho essas cartas também, em que lá o procurador da empresa em Santos dizia, olha, aqui está tudo resolvido, você casa dia tal, já falei com a família e tudo, agora você pega a bênção do Vicente Carvalhais. Bom, casou e nós estamos em Santos por causa disso. Em 1914, numa grande crise que teve, a comissária fechou, eles quebraram. Em 1918, o Ildefonso Carvalhais morre na gripe espanhola, estamos falando agora e os filhos, então, ele tinha 11 filhos, começaram a trabalhar em café. Um deles começou a trabalhar em entrega direta, que era a corretagem da época, 1918, o Álvaro Carvalhais, e começa o escritório Carvalhais. Começou com o Álvaro. Sempre em crise. Em 29... agora nós vamos no intervalinho, depois a gente passa para a crise de 29. Gente, eu começo com o Eduardo Carvalhais Júnior, do escritório Carvalhais. O escritório Carvalhais tem um preço as cotações que eles divulgam diariamente, e o boletim, todo mundo usa, eu não conheço ninguém que não... Eu estou falando de imprensa, mas não apenas imprensa. Imprensa, cooperativa, agrônomos, produtores, todo mundo é base. Aliás, hoje eu estava olhando lá e os preços do café, se você pegar do começo de janeiro até agora, né, até o fim do mês quase, os preços do café, segundo o escritório Carvalhais, estão caindo, não estão subindo. Mas isso é tema para daqui a pouquinho. Vamos ao intervalo, eu volto já. O programa é Mercado Futuro, eu falo do estúdio da B3, meu entrevistado é Eduardo Carvalhais Júnior, entre outras coisas, vamos falar de café, é claro que o Duda vai falar um pouco mais do mercado, mas o escritório hoje esse ano está completando 100 anos, o tradicional boletim semanal de sexta-feira, 85 anos, que ele vem escrito toda sexta-feira, com informações sobre mercado, exportações, estoques americanos, sempre tem um panorama e dados do mercado também. Antes do intervalo, o Duda estava falando que o escritório Carvalhais e as crises, né? 14 teve guerra, não é isso? Ou foi 18? Foi, mas também não foi só isso. Houve uma grande enchente em Santos. E o Álvaro já foi quem começou esse escritório em 18, com 18 anos. Houve uma grande crise em 14 e, fora isso, uma enchente em Santos, molharam os cafés, não havia seguros do jeito que é hoje. E o capital da Vicente Carvalhais foi perdido ali. Bom, aí depois em 29 há uma outra grande crise, que todos conhecem no café o que aconteceu. E
traz um irmão do Álvaro, Nelson Carvalhais, que estava na abertura da produção de café na Franca, trabalhava em Franca comprando café. Ele vem para Santos, se une ao irmão, o escritório aí começa a se encorpar realmente, e os dois juntos começam o boletim. Por isso que o boletim começa em 1933. Então foi o Álvaro e o Nelson Carvalhais, e aí o resto é história, né? Depois, e nós com o café vivemos as crises todas, vai lá em cima, volta embaixo, e isso é natural. Mas vocês só lidam com café no físico, né? Só no físico, nós participamos da abertura de todas as bolsas, mas as bolsas em café no Brasil ficaram sempre muito imperfeitas por causa do modo como a economia é tocada, não por causa das bolsas, né? Uhum. Nós participamos da bolsinha, tivemos cadeira na bolsinha, a Aqui bolsinha, na depois antiga a BMF, fomos sócios aqui da BMF e hoje não mais com a B3, né? Sempre achamos que seria necessário e agora com a globalização está tendo outra, e a comunicação com a velocidade está mudando, está havendo outras modificações muito grandes no comércio de café no mundo. É uma época que todo mundo reclama, apesar de ser a época mais brilhante da história do café no mundo. O consumo nunca foi tão bem, está crescendo. Aí na outro dia, José Sete, o diretor executivo da OIC, disse que o consumo mundial está crescendo. A China, que desde criança eu ouço dizer que o dia que o chinês tomar um cafezinho por dia, para nós brasileiros vai ser a melhor coisa do mundo. A China começa a se transformar num consumidor de café importante. Está já a Starbucks, que é a maior operadora de cafeterias do mundo, já tem quase 3 mil lojas lá em mais de 100 cidades chinesas. Elegeu como, no programa dos próximos 10 anos dela, tornar a China o segundo maior mercado dela depois do mercado americano. Você vê a Nestlé com uma força enorme lá, não só com o Nespresso, mas também com o café solúvel. Nós não podemos esquecer que todo povo tomador o hábito cultural de tomar chá, quem desembarca primeiro é o solúvel, porque você não precisa de equipamento nenhum. Uhum. O consumo principal de café na China ainda é o solúvel, mas isso vai se transformar. Outra coisa que mostra a força do café são jovens tomando café, como nós vimos comentando aqui antes. Nos anos 80 do século passado, a preocupação do mercado de café, que o café estava se transformando numa bebida de pessoas idosas, de velhos, com mais de 30 anos, né, que a gente falava naquela época. Hoje é o contrário, você entra nas cafeterias, são jovens, você vê os cursos de baristas, os concursos de qualidade com jovens, novos modos de tomar café, inclusive gelado, crescendo aí pelo mundo todo. Isso tudo está numa modificação enorme. O café nunca teve uma época brilhante, faz bem para a saúde, a visão é positiva. E para completar, na Inglaterra, segundo os próprios ingleses, se o consumo vier continuar crescendo como cresce no momento, em 2021 o consumo de café passa o consumo de chá. Na Inglaterra, tradicional Tomadora região. de chá. Vou te perguntar, Duda, não é diretamente sobre o escritório Carvalhais, mas eu li uma matéria interessantíssima. Eu até ia te ligar para comentar e não comentei. Eu não sabia, talvez você conhece. Da Alda do Valor sobre o Café Paulista em Tóquio, uma cafeteria em Tóquio. Você leu isso? Nós já sabíamos disso, Eu mas não sabia, foi eu achei uma tão melhor. interessante. E para você ver como é o mundo, ele mostra ali uma pequena cafeteria e a nossa, o Café Paulista em Santos, tradicional, fechou nessa crise última. Ah, o Café Paulista fechou? Fechou. O Café Paulista, que era de 1912, uma cafeteria antiga também em Santos, fechou agora, mas aí daria um programa, porque houve uma série de erros tão grandes para se chegar nisso. Não foi só a crise não, mas foi vendida há uns anos atrás, a pessoa que comprou não era do ramo, não percebeu, e enfim, mas foi uma pena, o Café Paulista em Santos fechou. Então, porque esse Café Paulista, só para o telespectador saber do que eu estou falando, é uma cafeteria que existe em Tóquio, foi um japonês, que eu não me lembro o nome, ele trouxe os primeiros imigrantes para o Brasil, que desceram em Santos, evidentemente, no Caçatumaru, se eu não me engano. Isso mesmo, 1912. 12. E ele acabou abrindo uma cafeteria lá no Japão, que chama até hoje Café Paulista. Isso mesmo. Tem outro dono. Só tiraram o nome de Café Paulista escrito em português. Só tiraram uma época lá durante a Segunda Guerra, porque o Japão participava do eixo, né, e o Brasil os aliados. Mas depois voltou. A cafeteria que tem mais de 100 anos. Né? Aliás, ele tem contato com produtores de café no Brasil. Ele compra diretamente. E isso também é uma outra modificação que vai imperar nos próximos 20 anos. Ou seja, a facilidade da comunicação cada vez mais vem proprietários de pequenas torrefações, de pequenas redes de cafeteria, visitar fazendas no Brasil,
conhecer esse contato entre as duas pontas, a produção do lado e o que vende ao consumidor do outro, vem crescendo bastante. Com o Brasil é um grande exportador, isso não é pequeno, não se conta. Mas cresce a olhos vistos essa mudança no modo do café, de gente que procura desintermediar o comércio de café. De um lado, as pequenas cafeterias e torrefações, porque sofre a pressão dos grandes grupos como Starbucks e tem que ter um diferencial. Então vem procurar um café especial, uma fazenda com uma história especial, mas isso vem crescendo no mundo todo. É uma nova fase proporcionada pelas comunicações, pela internet, né, pelo WhatsApp. Isso vem crescendo bastante e imagino que isso vai dar o eixo do mercado de café nos próximos 20 anos. Voltando ao escritório centenário, agora escritório Carvalhais, vocês não estão preocupados ainda com quem vai tocar o negócio? Não, porque eu acho que as coisas são tão rápidas. Infelizmente, a nossa nova geração foi para outras áreas. Eu tenho, como você sabe, um filho médico e outro advogado, estão muito bem. Mas eu também comecei como engenheiro, né? Quando eu fui trabalhar no escritório Carvalhais, trabalhei como engenheiro antes aqui em São Paulo por 8 anos numa empresa alemã, né? Para depois, também, vamos voltar para as crises, na grande crise, a grande crise dos anos 80 da engenharia, quando houve a hiperinflação, eu resolvi ir trabalhar num negócio de família com meus irmãos e com meu pai, que já estavam lá. Quando eu cheguei, o Álvaro Carvalhais estava se retirando do negócio, né? Mas convivi com ele muito tempo e tudo mais. Mas o café, o escritório depois sempre foi pioneiro, primeiro com esse boletim, depois com a internet. Nós fomos o primeiro escritório de café em todas as áreas a ter tido um site, né? Teve um outro, mas que depois fechou esse site também. Esse site foi sendo modernizado, depois nós fomos o primeiro também, na época que teve lá o fax, o telex antes. Então, toda essa história de comunicação. E hoje as comunicações estão todas indo para dentro da internet, então está indo tudo para o espaço. Mesmo tanto que a localização das empresas estão ficando cada vez menos importantes. Né? Não tem você falou de Santos. Santos, o comércio agora se espalhou pelo Brasil todo com a comunicação, tem vários polos de comércio de café. Mas, por exemplo, Santos, o ano passado, em 2017, exportou 84,7% do café exportado pelo Brasil foi pelo Porto de Santos. Praticamente quase tudo, né? É uma coisa impressionante. Levando em conta que isso. tem Rio de Janeiro, que foi muito importante. Exato. O Rio foi o segundo com um pouquinho, o Espírito Santo diminuiu muito por causa do problema de calado. Né? Isso vai mudar novamente, eu não tenho dúvida nenhuma, mas ainda agora é uma coisa impressionante. O Porto de Santos é o maior porto exportador de café do Brasil e do mundo desde 1890, mais ou menos. Sem contar as coisas que tem em Santos, né? O museu e outras coisas. Vamos ao intervalinho. O último bloco, Duda, que vem logo a seguir, vamos falar um pouco das suas expectativas do mercado. Obrigado, ok. Tá bom? Gente, é isso. Converso com o Duda Carvalhais, do escritório Carvalhais, agora o centenário. Já tem um século de escritório Carvalhais. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta. Eu converso com o Duda Carvalhais, do escritório Carvalhais. Aliás, a família Carvalhais também, o Duda e o Sérgio falam da área de comércio e tal. E tem o Nelsinho também, né, que está lá, e que é um exportador, ele é diretor, o presidente do Secafé. O Nelson, no momento, trabalha num apoio a um grande grupo, a ULAN, né? E é o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, enquanto nós estamos do lado ali mais da produção. Eu sou o presidente da Câmara Setorial de Café do Estado de São Paulo. Isso. O escritório Carvalhais sempre foi um porta-voz dos produtores de café no Brasil. Nós sempre nos posicionamos assim. Vamos falar um pouco das atualidades. Ó, o boletim, que tem 85 anos, eu estou com uma cópia aqui. Só que aqui não tem o cabeçalho, eu só copiei o texto. O Duda, semana passada, na sexta-feira, apesar aí, ó, não é pequeno o boletim, não, é uma página grande. Apesar de ser sexta-feira, o Duda que escrever, ele atende telefone, pode ligar sexta-feira que ele atende. Você começou falando da estimativa da Conab. Eu gostaria que você comentasse os argumentos que você botou aqui. A Conab está dizendo que o Brasil deve produzir na próxima safra, 18, 19, essa que começa em maio. Isso.
entre 54,4 e 58,5 milhões de sacas de 60 quilos. Baseado em que a Conab fala isso? Bom, a Conab, como é que você enxerga isso? A Conab é a mais aparelhada o órgão mais aparelhado no Brasil para fazer uma estimativa de safra. Não dizer que deu uma boa andada e estimou a safra, nós já paramos com isso há 20 anos atrás. Né? A Conab tem técnicos, ela vem acompanhando os cafeicultores brasileiros e ela chegou nesse número. Para mim, chama a atenção a produtividade que ela dá como produtividade média da safra brasileira, que eu acho alto. Eu não sou agrônomo, consultei alguns agrônomos e todos eles acham. Para chegar nesse número máximo, ela fala uma produtividade média no Brasil acima de 30 sacos. Isso é coisa das fazendas melhores. Existem produtores que produzem até mais do que isso, principalmente no Conilon. Mas como produtividade média para um país continental conosco, eu acho que acho difícil, como quem sou eu para dizer que não é possível, né? A outra coisa também é o problema da área plantada, que é outra coisa que todas as vezes sai briga. Os que estão interessados em dizer que a produção brasileira é grande, diz que a área plantada é maior, os outros dizem que é menor. Essa eterna briga existe. Por quê? Porque o Brasil é o maior produtor do mundo, o maior exportador, o segundo consumidor, e isso conta cada vez mais nas cotações em Nova York. E o problema é que em Nova York, cada vez mais comandado por grandes fundos de investimento, olha o curtíssimo prazo. Para o operador em Nova York, o longo prazo são 3 meses. Enquanto no mercado físico, aqui no mercado real, o produtor tem que decidir agora se planta mais café, se não planta, se investe, o que ele vai fazer. Tem que olhar no mínimo 3, 4 anos à frente. E está difícil para o cafeicultor fazer isso. Apesar de que nós sempre avançamos. O Brasil, da porteira para dentro, é primeiro mundo na produção de café há muito tempo. Gera tecnologia para o mundo todo, os nossos agrônomos, nossos pesquisadores vão muito bem. Nós avançamos cada vez mais com a produção de café, a colheita mecanizada, a irrigação, novas variedades de plantas mais resistentes a pragas, ao calor. Tanto que eu não tenho muito medo desse aquecimento em termos nós vamos desenvolver sempre plantas que consigam sobreviver num clima mais severo que a gente vem a ter. Mas no momento o Brasil sempre vai sofrer com isso por falta de estoque. Nós exportamos há 2 anos atrás 37 milhões de sacas, batemos bumbos com isso, mas a verdade é que já estava começando a seca, essa crise de 3 anos de seca. Depois, no ano seguinte, exportamos 34, e esse esforço de exportar 37 milhões num ano e 34 no outro, esgotou os nossos estoques. Pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil não tem estoque governamental. E o estoque na mão de produtores de café é pequeno frente às necessidades do Brasil. Estoque, eu falo de safras remanescentes, né? E quem tem café de safra remanescente é produtor capitalizado, que não vai vender fácil esse café. Então, esse problema que nós estamos tendo para embarcar nesse semestre, que dizem que o ano que vem, a partir de julho, o ano safra, eu estou falando, vai ser mais fácil, eu não sei se vai ser assim. Porque os preços atuais, os produtores estão bastante irritados. Porque o café, nós temos o mau hábito de conversar em café pelo preço dos melhores cafés, pelos preços de bolsa, né? Então nós falamos, não, mas o produtor está vendendo café como agora 480, está acima do custo de produção. Mas 480 é o café melhor dele. Ele tem a varrição, ele tem o café que cai no chão, a escolha, o café que tomou chuva. Então o produtor... Café bom é o quê? 20%? Depende 30%? da região. Não, tem produtores que chegam a 50%, 60%, somente no Cerrado, em algumas regiões. Bom, mas o que... Mas como o Brasil como todo, se ele produzir 30% desses cafés, é um bom tamanho. E tem produtor que não produz nenhum saco, conforme a região, se teve chuva, se teve problema naquele ano, né? E eu sempre brinco que isso é a mesma coisa que nós discutimos no mercado da carne a partir do preço do filé mignon. Essa é uma distorção que nós temos na discussão do preço do café. Lá em Nova York trabalham, agem como se todo mundo só produzisse aquele café bom que eles têm em bolsa. E não é essa a realidade. Então, enquanto o cafeicultor está ali com aquela discussão, quando ele faz a média de venda, não é esse brilho todo, ele está ouvindo todo mundo falar, mas vocês estão ganhando muito bem, porque vocês estão vendendo café a não sei quanto, né? E ele é o que enfrenta o frio, é o que enfrenta a seca, é o que enfrenta as pragas, agora enfrenta as mudanças na lei, como agora que proibiram o endosulfan, que era um fertilizante que estava perfeitamente adaptado à produção brasileira, eles estão tendo que se adaptar, tiveram um prejuízo enorme nesse último ano com o aumento da broca, né?
Você tem que lembrar que a Anvisa é muito severa na quantidade permitida de traços de inseto no produto final. Então foi um ano bastante complicado para o cafeicultor. E agora com essa safra maior, tomara que ninguém pode, nenhum país do mundo pode reclamar de estar aumentando a produção do que quer que seja, mas nós temos que tomar muito cuidado. O mundo enxerga isso só pelo curto prazo. Então o que eles acham? Que vão segurar um pouco os estoques que ele tem para comprar café barato na próxima safra. Só que o custo não vai cair, pelo contrário vai crescer. Como é que vai ser o inverno nosso? Como é que vai ser o próximo verão? As mudanças climáticas estão aí. Não vamos discutir se isso é por causa do CO2 ou se isso é um movimento do Sol, mas a verdade é que nós estamos tendo problemas climáticos, né? Um atrás do outro. As temperaturas médias são altas. Eu queria aproveitar o tempo, é muito rápido aqui. O Brasil, no fundo, é um grande importador de café. Porque, por exemplo, quando você compra um Nespresso, é tudo café importado, não é só do café que saiu do Brasil e voltou em um tabletinho lá numa sachê, né, que chama. Isso. Se você toma café, os cafés italianos aí, tem vários, tem café brasileiro, mas eles vêm da Nigéria, da África, enfim, de vários países africanos e tal. O mercado brasileiro interno, que é um mercado enorme, que a gente sabe, o segundo maior do mundo, ele não está saindo da mão dos brasileiros e indo para... Esse problema que você falou do café... Me falaram um minuto agora, então você vai ter que ser Esse café em cápsula ainda é uma coisa muito pequena, mas realmente, como o que agrega valor hoje são marcas, distribuição, o consumo interno, 55% dele já está na mão de grandes grupos internacionais, né? Como o Melita, como o Três Corações e o JDE. Isso não é... Eles têm um know-how, um conhecimento que não é o do Brasil, que é o de produção de café. E isso a ONU vem falando disso, chamando a atenção para isso, divulgou um grande estudo agora no final de 2017, mostrando que cada vez mais quem fica com o grosso do dinheiro é quem tem distribuição, marcas e patentes. Ou seja, por isso é curto e grosso, mas explica muito. Quem está ficando com o dinheiro da produção é quem tem tecnologia de marca, distribuição. E aí ficam falando que nós precisamos deixar importar café para poder reexportar. Nós não concordamos no escritório Carvalhais, porque isso teria que ser objeto de uma grande política para a área de café. Porque no fundo, o que querem é vir cafés de outras regiões do mundo participar desse grande mercado que é o brasileiro. E a grande força do Brasil é que o maior comprador de café do Brasil é o Brasil. Se você somar o que os 7 maiores compradores de café do Brasil compraram em 2017, eles todos juntos não compraram de café do Brasil o que o Brasil comprou. Aquelas 20 milhões de sacos. Aquelas 22 milhões de sacos. Duda, é um prazer, uma honra recebê-lo, comemorar aqui os 100 anos do escritório. E agora que você veio de Santos para cá para dar entrevista, eu me vejo, eu fico na dívida de ir para Santos almoçar com vocês lá. Mas depois que eu for, você vai voltar aqui. E eu quero dizer que eu dou entrevista com o Resch há muito tempo. Não vamos falar em tempo, porque... Décadas. E eu estava ainda lembrando ele no tempo da TV Bandeirantes, ainda nos anos 80 do século passado. Gente, acho que o Resch comandava um grande programa sobre o campo lá na TV Eu era criança nessa época. época, Duda. Bom, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigado a você.